Oi, gente, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor por esse dia que nos fez hoje e louvar a Deus por tudo, pelo dom da vida, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui neste canal para darmos prosseguimento ao vídeo que outrora falávamos sobre o tempo de Deus e vamos continuar com este assunto. É um assunto muito grande, um assunto muito amplo e me veio ao coração também de, nessa rotina de família, trazer esta reflexão que com certeza irá fazer um grande efeito na sua vida, o tempo de Deus. A gente parou no último vídeo falando sobre o tempo de Deus, baseado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante. E para não recordar tudo aquilo que falamos, está no primeiro vídeo, a gente vai prosseguir, tá certo? São estudos sistemáticos que irá servir para a tua vida. A gente também temos um projeto de trazer outros temas esse que trará grande resposta à luz da palavra para muitos irmãos que têm dúvidas acerca da palavra, tipo inveja, ódio, cobiça, as obras da carne, as obras do Espírito, as 7 igrejas da Ásia, o arrebatamento da igreja. Gostaríamos também de falar sobre ansiedade, depressão, a mente, consciência, até porque estudamos psicologia e a gente temos assuntos científicos de vários autores teóricos e que a gente pode corroborar à luz das Sagradas Escrituras. Também me veio ao coração, a gente tem pessoas que a gente gostaria espiritualmente, porque a intenção minha desse canal é vocês conhecer a rotina de uma família cristã, de uma família tradicional brasileira, mas que também existem pessoas que contribuem para a nossa vida, que são os amigos, os vizinhos. E eu tenho uma irmã, eu tenho um grande apreço por ela, a irmã Fátima, onde iremos trazer um testemunho da sua vida. São 30 anos que a irmã vem passando por algo e Deus lhe deu vitória. Eu não vou dizer detalhes porque você vai ficar com ansiedade para escutar o testemunho dela. A gente tem outros irmãos também que a gente conhece, que a gente entrará em contato para contribuir para este canal. Mas, dando continuidade, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Falamos que Deus é o Criador do tempo e gostaríamos de falar sobre a vida no tempo. Eu sempre costumo também dizer aos irmãos que eu sou só um servo de Deus. E também queria dizer aos irmãos que a gente vai dar aqui para aqueles que desejam iniciar na pregação algumas técnicas que a gente aprendeu ao longo da nossa caminhada espiritual para você ter um bom êxito na sua carreira e no seu ministério. A encarnação de Jesus, ela foi a oportunidade para que, por algum tempo, os homens pudessem ver a glória de Deus.
Quando Deus olha do céu para a terra, ele enxerga a obra redentora de Cristo no Calvário para o ser humano. E a gente deve aprender a viver no tempo, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem não foi criado para ver a morte, mas o pecado entrou no mundo através de Adão, quando mesmo comeu do fruto que a mulher lhe deu, e entendemos assim que a responsabilidade de todas as coisas estava sobre ele, e o mesmo infringiu aí a ordenança de Deus, e o pecado trouxe grandes consequências para a raça humana, inclusive a morte. Mas, quando nós observamos o contexto da palavra, o salmista, no Salmo 90, verso 10, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é interessante para que a gente seja igual aos crentes de Bereia. O livro dos Salmos é próximo ao livro de Jó. Salmo 90 e o verso 10, a Bíblia fala que Deus ele é eterno. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O texto escrito por Tiago, que leva o nome da sua epístola, ele descreve que a nossa vida é comparada como um vapor que sai de uma panela. Eu escutei alguns irmãos com várias experiências, ele dizendo que a nossa vida é comparada com a lâmpada. Uma hora está acesa, uma hora está apagada. E devemos viver o nosso tempo de acordo com a vontade de Deus. É claro que não é fácil uma pessoa se conformar com a morte, pois existe uma fagulha divina acesa em nosso espírito que anela pela eternidade. Eu escutei um certo radialista dizendo que o crente não morre, ele muda de residência. E não é que é verdade? O cristão, até na morte, tem esperança, diz a palavra. Mas o tempo, Kairos, faz toda a diferença, como aconteceu com alguns dos filhos de Isacar, os quais eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E eles tinham discernimento e por isso foram indispensáveis para a prosperidade da nação de Israel e ganharam muito destaque. Contudo, o tempo, Moisés certa vez pediu a Deus para que Deus o ensinasse a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90 e o verso 12. Por isso, meus irmãos, que o tempo na vida da pessoa é importante. O tempo faz com que a pessoa amadureça. O tempo faz com que a pessoa alcance algo a mais. Nós analisamos que o tempo ele é interessante porque ele nos permite olhar para trás e a gente refletir dizendo: quanto tempo eu perdi? Tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida, eu poderia ter feito assim ou assim ou assim, e eu perdi todo esse tempo. Mas uma palavra me vem ao coração para te dizer: Deus, Ele é o restaurador do tempo na tua vida. Eu não sei o que o tempo tem feito de prejuízo para você, mas há um Deus no céu
que Ele vai restaurar o tempo que se perdeu na tua vida. Creia nisso, é de Deus essa palavra. E Deus, Ele não tem pressa. O ser humano, ele tem pressa, porque ele é finito, Deus é infinito. No tempo de Deus, a bênção, a vitória, a promessa, algo que Deus falou que iria acontecer na tua vida, na eternidade de Deus, isso já aconteceu. Não chegou ainda o tempo determinado debaixo do sol, para que aquilo que Deus estabeleceu aconteça na tua vida. Mas seja fiel, seja obediente à voz de Deus e à sua palavra, que quando você menos esperar, aquilo que Deus estabeleceu na eternidade ao teu respeito irá acontecer. Deus, Ele não está num ambiente sem sucessões temporais, e que me faz ter certeza de que pode atentar-me no mesmo instante em que atende aos rogos de outro. Ao mesmo tempo que Deus escuta uma pessoa, Ele escuta a outra também, porque Deus, Ele é, olha que interessante, Deus, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse atributo incomunicável de Deus, porque ninguém tem esse atributo que Deus tem. A onipotência, a onisciência, a imutabilidade de Deus são atributos inerentes a Ele e incomunicáveis. Atributo significa qualidade, ou seja, é uma qualidade que Deus tem intransferível. Ninguém tem aquilo que Deus tem. E Deus não transmite isso a ninguém, somente Ele possui. Mas eu queria te dizer que algo me chamou a atenção dentro desse assunto do tempo, porque a Bíblia, ela me mostra algo que a gente pode observar direitinho. É uma palavra que eu acho que toda mãe gostaria de dar ao filho, a esposa dá ao marido, e não por que dizer a todas as pessoas que se enquadram nesse versículo. Abra sua Bíblia, se você puder, aí onde você está, Provérbios, capítulo de número 6, e o versículo de número 6. É bem interessante. Provérbio capítulo 6, versículo de número 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Observa que o preguiçoso administra mal o seu tempo. Isso é um fato comprovado cientificamente e é um fato comprovado biblicamente, que a pessoa preguiçosa, ela ama apenas a si própria e manifesta indiferença quanto às necessidades do outro. Suas atitudes revelam falta de espiritualidade, sabedoria e senso de propósito. Então, um preguiçoso, ele é alguém que deve olhar para a formiga. O sábio Salomão, escrevendo esse texto, ele diz que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E se alguém já pôde observar, percebe-se que a pessoa preguiçosa sempre tem uma desculpa, né, para dar, né? Você vê vários exemplos biblicamente e vê até no cotidiano, não é? Pessoas preguiçosas que acordam tarde, não se mexe para nada, diz assim: ah, porque não tem emprego,
mas não é pelo fato de não ter emprego que a pessoa não pode fazer alguma atividade. Eu aprendi duramente na minha vida a vencer esse mal com as necessidades da vida. A necessidade faz você perder a preguiça. E ser preguiçoso não é coisa muito boa, não. Porque a engenharia que a gente observa da palavra de Deus é que a Bíblia diz que Deus estabeleceu a terra para que fosse habitada, Isaías 45:18. Ele também fez o homem para cuidar da sua criação e lhe deu algumas determinações sociais. Frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai, dominai os peixes, as aves e os animais. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. E o homem tinha que fazer um esforço para administrar de forma correta o seu tempo, para que tudo isso desse certo. Eu aprendi com um professor de filosofia, a filosofia que é a mãe das ciências. Quando a gente fala de filosofia, a gente se lembra, né, de Platão, Aristóteles, Agostinho. Esses nomes permeiam o cerne da filosofia, porque foram eruditos que estudaram a psique, que é a alma do homem. Mas algo interessante é que ele nos deu um exemplo para você saber administrar o seu tempo. Você pega um papel, uma caneta e você coloca os horários do lado e você vai escrevendo. Nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer isso. E se você conseguir cumprir tudo aquilo que você escreveu naquele papel dentro dos horários, é como se você estivesse administrando o seu tempo. Outra coisa interessante é a palavra de Deus orientar o preguiçoso a observar o formigueiro. Você já parou para observar um formigueiro? As formiguinhas entrando, saindo, uma com a folha chegando, outra chega com um pedaço de madeira, e elas não param de trabalhar. Eu estava fazendo uma pesquisa como as formigas são bem organizadas. A organização da colônia de formigas traz excelentes ensinamentos para todos nós. Até porque elas são incansáveis, sabem trabalhar em equipe e se respeitam mutualmente. Isso tem base bíblica, porque os formigueiros são altamente resistentes às intempéries da vida, porque as formigas cuidam uma das outras, seguindo o exemplo da unidade deixada por Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. É como se fosse um exército trabalhando para uma só finalidade. Bendito seja Deus. E o preguiçoso, ele, me permita dizer, ele não gosta de ouvir essa palavra trabalho. Quando o preguiçoso, eu estou tossindo um pouco, devido à mudança do tempo, no clima, aí eu fico tossindo. Não é a coronavírus, viu? Mas não podemos desperdiçar o nosso tempo. Nós temos que trabalhar, estudar, ser sábio, aprendendo a remir o tempo a seu favor. Talvez você diga, eu não tenho tempo, eu quero orar, mas eu não encontro tempo. Me desculpe dizer, mas isso é desculpa de preguiçoso.
Se você procurar no seu dia a dia, você vai achar tempo. E você vai achar um bom tempo e dizer, rapaz, e não é que eu tenho tempo. Outra coisa, tem coisas que eu não posso dizer aqui, porque Deus não me permite, mas em outras ocasiões, quem sabe futuramente nesse canal, a gente diz relacionado ao tempo. Você vai gostar, é coisa boa. E quem está vivendo no tempo, tem que ter uma visão de futuro. Você não pode viver toda a vida sem ter uma expectativa do amanhã. Deus não quer isso, meu irmão. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para os horizontes e dizer, Deus, enquanto vida eu tiver nesta terra, eu tenho este foco, este alvo. E eu tenho fé que eu vou conseguir. Observe que as formigas trabalham com foco. Qual é o foco? Abastecer o formigueiro de alimento para que quando chegar o inverno, elas não sofram com a falta ou a escassez de alimento. Porque se elas não estocam alimento, quando chegar o inverno, todas elas morrem. Planeje sua vida financeira, tenha cuidado com as ofertas, tenha cuidado com cartões de crédito, tenha cuidado com as suas finanças. Não gaste além do que você pode. Saiba administrar sua vida financeira. Saiba também administrar seus estudos. Saiba administrar sua vida sentimental. Faça projetos. Pegue um papel. Se você quiser neste momento. É algo que Deus está me revelando aqui neste momento. Pegue um papel em branco. E apresente a Deus. Diga, Deus, eu não vou escrever mais nada. Escreva a minha vida. Escreva a minha história. Ou você também pode fazer da seguinte forma. Faça um projeto. E coloque na mão de Deus. E diga, Deus, me ajude. Me ajude a seguir neste projeto as tuas orientações. Creia, Deus vai te orientar. Deus vai abrir essas portas. Deus vai abrir tua mente. Deus vai te dar tanto projeto. Deus vai te dar tantas coisas boas que tu não sabe. Bendito seja o nome de Jesus. E creia que coisas novas Deus vai clarear sobre tua consciência. Os projetos irão vir, irão vir, irão vir, irão vir. E você vai olhar e vai dizer, meu Deus, como o Senhor tem coisas grandes para fazer na minha vida. E Ele vai fazer porque Ele é fiel. Ainda que o homem permaneça infiel, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Continuando aqui, tenha um planejamento na sua vida. Tenha uma motivação nesta palavra. Deus está falando ao teu coração, está te dizendo, quantas das vezes tu perdeu a motivação? Perdeu até a razão de viver. Estás como Jó, capítulo 3, versículo 1. Quando Jó pede a própria morte. Era a mesma coisa de Jó estar dizendo, para que viver? Não tem mais jeito. Nada na minha vida dá certo. Mas eu quero te dizer com uma palavra de Deus neste momento. Este deserto vai passar. E o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou,
ainda cria, ainda mostra mesa no deserto para te mostrar que você não está só. Você não está só neste vale, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Há um Deus que está trabalhando no teu tempo para te favorecer, para te dar motivação. Deus é o maior motivador das nossas vidas, porque Deus sabe que quando a gente coloca Ele na frente, pode se levantar o que se levantar, mas Ele passa conosco. Deus está trabalhando na tua motivação neste momento. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, que você perdeu até a responsabilidade das coisas que te cercam. A depressão, as angústias da vida têm roubado o sorriso no teu rosto, tem tirado a força para você caminhar. Mas uma coisa eu quero te dizer: receba de Deus neste momento motivação, porque você é um projeto de Deus, você não é qualquer coisa. Há um futuro de Deus lhe esperando, há um futuro de Deus lhe aguardando, porque a tua motivação não é pelas coisas que te cercam, pelo teu cargo, pelas tuas honrarias, pela conta gorda que você tem. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem motivação para viver. Às vezes você tem título, mas não tem motivação para viver. Porque quando essas coisas se acabam, a motivação vai embora. A honra faz com que o ser humano perca a força de viver. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu querido, amado irmão e irmã. O Deus que te chamou é fiel para passar contigo nesta tormenta e nessa tempestade. E você olhar do outro lado e ver aqueles que estão cambaleando na fé, ver aqueles que estão parados, detidos, olhar para ele e dizer: eu já passei por isso, e Deus me deu vitória, Deus me ergueu, Deus me levantou, e Ele também vai te erguer, Ele também vai te levantar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E tem uma coisa: quando as oportunidades chegar, aproveita. Mas aproveita ao máximo, porque tem coisas que vêm que não volta mais. Mas Deus está escrevendo uma nova história. Deus está grampeando as páginas que foram difíceis e amargas na tua vida. E está te dizendo uma coisa: que as formigas, elas são espertas em aproveitar oportunidades, notadamente no verão, para suprirem-se na época da chuva. Essa mesma estratégia foi desenvolvida por José no Egito. Na fartura, ajuntar para a escassez. Gênesis capítulo 41, versículo 34 a 36. Por tal motivo, os milhões de pessoas na antiguidade não morreram de fome, inclusive os descendentes de Abraão. Essa capacidade de aproveitar as oportunidades impactou tanto o faraó, que ele nomeia a José para desenvolver o seu depósito.
Gênesis capítulo 41, versículo 38 a 40. O rei egípcio entendia como era difícil aproveitar no tempo as oportunidades mais importantes da vida. E aquilo era uma questão de vida ou morte. No dia a dia, o Senhor espera que, como José, seus servos saibam administrar as oportunidades que surgem. Eu quero te dizer, meu amigo, eu quero te dizer, você, meu irmão, Deus vai te dar novas oportunidades. Deus vai te dar novas chances. E tem uma coisa, ninguém, nem o diabo, nem o inferno vai poder te parar. Sabe por que não vai poder te parar? Porque Deus, neste momento, está te dando planejamento, está te dando oportunidades, está te dando capacidade e está dizendo: aproveita as oportunidades, porque quando as oportunidades surgir, alguém vai olhar para ti e vai dizer assim: mas eu pensei que ela tinha se acabado, eu pensei que ele tinha se acabado. Mas Deus está te motivando, Deus está te dando novas oportunidades e desta vez você vai acertar. Se você crê, diga amém, que essas oportunidades vão te favorecer e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Glória ao nome de Jesus. A preguiça faz com que pessoas fiquem no imobilismo, faz com que as pessoas fiquem estagnadas, deitadas, paradas. Ficar deitado nesse contexto, Provérbios capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Observe que o preguiçoso tem um sono descomunal. Dorme, mas dorme tanto, né? Que você olha assim e, meu Deus do céu, é um sono, é tanto sono, que a pessoa é o primeiro sintoma do preguiçoso. Talvez você está rindo aí, talvez tenha alguém na sua casa com essa situação. Imobilismo. Deitado, neste contexto da palavra, demonstra um profundo imobilismo, o que desagrada ao Senhor. Deus não se agrada de quem é preguiçoso, não. E é necessário ter atividade, iniciativa, como aconteceu com Adão. Se houvesse alguém que poderia ser o mais inativo de todos os homens, este foi o mais antigo ancestral da raça humana. Haja visto que morava no paraíso, entretanto ele foi um exímio trabalhador. Olhe, o preguiçoso quer descobrir quem foi que inventou o trabalho, mas não pode fazer nada, porque quando ele descobre, o que é que ele vai fazer com Deus? Quem inventou o trabalho foi Deus. Deus disse a Adão: tu comerás do suor do teu trabalho. Então o trabalho é honroso, o trabalho é digno. Não é bom quando você recebe o seu salário no final do mês, né? Ou dividido, tem gente que recebe na quinzena, no final do mês, e você diz: esse é meu dinheiro, eu trabalhei por ele. O trabalhador se sente animado, alegre. E, aliás, Deus logo deu a Adão um emprego, tendo ele ido além e colocado o nome em todos os animais. Observe, irmãos, eu acho interessante, a Bíblia é fenomenal. Porque Deus disse a Adão que ele iria colocar nome em todos os animais. Você já parou para imaginar quantos animais tem neste mundo? É muito animais. São muitos animais. E Deus deu a Adão, até porque Adão tinha 100% da sua capacidade mental. A gente não tem 100% da nossa capacidade mental, a não ser que a gente estimule alguns neurônios para que possamos atingir uma capacidade maior. Mas Adão colocou nome em todos os animais. E a Bíblia diz que ele se lembrava de todos os nomes. Isso é fenomenal, irmão. Isso é algo maravilhoso. E frequentemente o Senhor falava com os seus servos a respeito do fato de que precisavam se esforçar, porque Deus ajuda a quem se esforça. Salmo 89, 19.
Isso foi dito a Josué, Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo. Davi também, ao aconselhar o seu filho Salomão, futuro rei, disse: esforça-te. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Aliás, a marca definitiva de muitos heróis da fé, e que das fraquezas eles tiravam forças, está lá na carta anônima aos Hebreus, capítulo 11, versículo 34, e fizeram grandes proezas. Certamente eles não eram preguiçosos, eram homens que trabalhavam. E o que dizer da águia, que é uma excelente caçadora, e não é à toa que era chamada de máquina mortal dos ares. As águias possuem excelente visão, rapidez e força, contudo, às vezes, ela precisa fazer várias tentativas para obter êxito na busca pelo seu alimento. Haja esforço. Uma coisa que eu quero te dizer é que você vai vencer na vida com muito esforço. Outra coisa interessante é o entorpecimento mental. É um pouco de sono, um pouco tosquenejando. O texto Provérbio capítulo 6, versículo 10 é assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Observe que o preguiçoso, ele tem uma indisposição. É alguém, o texto Provérbio não trata somente a respeito do sono, da preguiça, mas ele trata da indisposição mental, da falta de interesse em crescer no intelecto. E Salomão demonstra que o preguiçoso se acha entorpecido quanto aos fatos da vida, anda de braços cruzados, dorme um profundo sono. Essa imagem descreve bem a forma como o Senhor vê o preguiçoso. O preguiçoso também pode ser comparado àquele que enterrou o talento. Mateus capítulo 25, versículo 24 a 30. Pois deixou de pensar coerentemente, proativamente, se tornou como defunto ambulante. Tem um bocado desses assim em nosso convívio. Pessoas que é um defunto ambulante. Não tem graça, não tem mais... Parou no tempo. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, é que Deus vai repreender esta tua preguiça, vai te dar força, coragem, e tu vai vencer na vida. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai amado, Deus querido, em tua presença, Senhor, queremos te agradecer neste momento por essa reflexão, por esse segundo vídeo neste canal. Ajude todos aqueles, Senhor, que estão acompanhando essas séries de estudos bíblicos. Leva-nos, Senhor, a compreender a tua palavra. Esforce nossa mente, ó Pai, para ser um crente melhor, alguém melhor na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós iremos ter um testemunho da nossa irmã Fátima, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe.